O que a diretoria do Flamengo sabe sobre um suposto interesse do PSG no atacante Lázaro, recém-revelado nas categorias de base. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te trago essa resposta, te atualizo também sobre a situação de Cantilho. Que história é essa que o volante que pertence ao Corinthians pode voltar para a Colômbia no mês de julho? Também vou falar sobre a crise financeira do São Paulo, com denúncia de jogadores em relação a salários não sendo pagos de forma correta. E para fechar, Dudu, que está deixando o Palmeiras e vai render grana também para o Cruzeiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações, desejar a vocês uma ótima semana e pedir para assistirem ao vídeo até o fim. Se curtirem, não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Se fizeram tudo isso, virem membros do canal do Nicola, vou deixar na descrição desse vídeo um link para você virar membro e a partir daí você passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo participar de um bolão que vai dar ao vencedor a camisa oficial do time do coração. Só mais um recado importante, nessa segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, Cicinho, ex-lateral de São Paulo, Seleção Brasileira e Real Madrid, é o convidado da live do Nicola. Tomara que você apareça por aqui para fazer perguntas e para conhecer um pouco mais da história do ex-lateral direito. Bom, quero começar o vídeo falando sobre Dudu e repercutindo uma notícia que eu trouxe com exclusividade na live do Nicola desse domingo. O Dudu convocou uma reunião com os dirigentes do Palmeiras na semana passada e nesse encontro pediu para ser negociado. Ele quer deixar o Brasil por conta dos problemas pessoais. Você já deve ter visto, lido ou ouvido que ele está sendo acusado pela ex-mulher de agressão. A ex-mulher inclusive fez ameaças à atual namorada do Dudu. Enfim, o clima está horroroso e o Dudu nesse encontro com o presidente Maurício Gagliotti e com outros dirigentes ligados ao futebol solicitou ao Palmeiras que aceite negociá-lo com o clube do Catar, o Al Dubail. O Palmeiras entendeu o lado do atacante e disse que se de fato a proposta de 13 milhões de euros para pagamento à vista, com mais 2 milhões de euros em bônus, for confirmada, for oficializada, o Palmeiras vai topar fazer negócio, até porque é dono de 100% dos direitos econômicos e dessa maneira ainda vai garantir uma enorme economia com salários. O Dudu é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, te contei todos os detalhes desse vídeo. Se o negócio for fechado de fato, o Palmeiras vai faturar algo na casa dos 80 milhões de reais, vai ter de repassar 15 milhões de reais a Leila Pereira, que havia emprestado a grana para a compra de 50% dos direitos econômicos. Ainda assim vão sobrar para o Verdão 65 milhões de reais. Quem também vai se dar bem nessa história é o Cruzeiro, clube formador do Dudu. Ele chegou lá com 13 anos de idade e só saiu com 19 quando foi vendido para o Dinamo de Kiev. É bem verdade que na penúltima temporada ainda esteve emprestado ao Curitiba. Mas, somando todo esse período, o Cruzeiro vai ficar com quase 3% do valor total da negociação, quase 3 milhões de reais. Essa grana equivale a um mês da folha salarial da Raposa, certamente um dinheiro muito bem-vindo nessa época de crise financeira. Quero falar agora sobre os jogadores do São Paulo chateados com a diretoria tricolor. Globoesporte.com publicou uma notícia nesse domingo, dando conta de que alguns jogadores estão incomodados com o fato de terem recebido só 20% dos salários em carteira no último mês. O pagamento que havia sido combinado entre a diretoria e o elenco seria de 50% dos salários. Essa redução de metade dos vencimentos diz respeito ou tem tudo a ver com a pandemia do coronavírus. Mas, de acordo com a reportagem assinada pelo Marcelo Razan, alguns jogadores do São Paulo receberam só 20% dos salários, o que demonstraria a enorme crise financeira pela qual passa o São Paulo. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com Elias Albarello, que é o diretor financeiro do São Paulo, para entender o porquê de o tricolor não ter conseguido pagar os 50% prometidos referentes ao mês de maio e pagos agora no mês de junho. O Elias entendeu que pode ter havido alguma confusão, especialmente do RH. De qualquer maneira, ele lembrou que a falta de receitas tem causado enormes dificuldades pelos lados do Morumbi. E quem acompanha o canal do Nicola com frequência viu que eu postei na última semana um vídeo contando que o Conselho de Administração do Tricolor esteve reunido na última terça-feira com o presidente Leco e ordenou que o departamento de futebol corte pela metade os salários. Você vai lembrar desse vídeo, né? Senão eu vou deixar o link por aqui. E a partir dessa segunda-feira, o Raí vai ter encontros com os jogadores. A previsão de retorno dos atletas é de 1º de julho, ou seja, na próxima quarta-feira. E o Raí quer conversar com os atletas para solicitar a permanência desses 50% dos salários, pelo menos até dezembro. Então, só para você entender um pouquinho do contexto dessa história.
O São Paulo, diante da crise financeira causada pelo coronavírus, procurou os atletas e informou que só poderia pagar 50% até o mês de junho, e haveria uma nova discussão a partir da reapresentação dos jogadores. A ideia do Raí, baseado no que ouviu ou nesse pedido do Conselho de Administração, vai ser de sugerir aos jogadores que aceitem que esses 50% continuem sendo pagos até dezembro, ou seja, os jogadores abririam mão de metade dos vencimentos até o fim dessa temporada para que pudesse ser respeitada a ordem do Conselho de Administração. O grande ponto é que já tem jogador bravo com os atrasos nos salários. Imagina quando eles forem informados de que o São Paulo pretende continuar cortando 50% dos vencimentos daqui até dezembro. A boa notícia para o torcedor são paulino é que nos próximos dias cairão 9,7 milhões de euros ou 60 milhões de reais referentes à primeira parcela da venda do Antony para o Ajax da Holanda. O Ajax vai fazer essa quitação e a partir daí o tricolor vai conseguir pelo menos pagar os salários, os direitos de imagem e outras premiações atrasadas com o elenco, ainda há uma série de outras pendências que vão continuar abertas, pelo menos até que o São Paulo consiga uma outra transferência de jogador nessa janela de transferências. Só para finalizar sobre o Antony, o Ajax paga 9,7 milhões de euros agora e mais 6 milhões de euros no fim da temporada. O torcedor do Flamengo deve ter visto nos últimos dias notícias dando conta de que o PSG monitora ou já teria até feito uma proposta oficial ao rubro-negro pela compra do atacante Lázaro, 18 anos de idade, ainda nem estreou pelo time profissional do Flamengo, mas já faz muito barulho nas categorias de base, especialmente porque foi dele o gol do título, o do tetracampeonato mundial conquistado pela seleção brasileira sub-17 no ano passado. Para tentar esclarecer sobre esse suposto interesse do PSG, entrei em contato com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, e perguntei: há proposta ou sondagem por parte dos franceses? E a resposta do Marcos Braz foi não. Não há nenhum contato de nenhum time na França ou de qualquer outra parte do mundo pelo Lázaro até esse momento. Boa notícia para o torcedor do Flamengo, que gostaria de ver um pouquinho mais o Lázaro, especialmente no time principal. Atacante que teve seu contrato renovado recentemente, o novo vínculo só termina em 2025 e a multa rescisória é de 80 milhões de euros ou algo na casa dos 472 milhões de reais. É óbvio que se pintar uma proposta nos próximos dias, semanas ou meses, é natural que essa proposta não seja pelos 80 milhões de euros, valor da multa rescisória. Vai haver uma negociação, mas o Flamengo jogou essa multa nas alturas para ter a segurança de que não vai perder o garoto por qualquer valor. É importante contar também que o Lázaro está desde os 8 anos de idade no Flamengo, torcedor fanático do rubro-negro e tem um currículo extremamente vencedor. Ganhou o Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil e Brasileiro Sub-17, já foi campeão mundial com a seleção, como eu contei, na temporada passada, sendo dele o gol do título. Jogador extremamente badalado nas categorias de base do rubro-negro. No ano passado, por exemplo, ele disputou 24 partidas e marcou 23 gols. Com a camisa do time Sub-17, já foi promovido recentemente ao elenco principal e tem treinado sob o comando de Jorge Jesus desde a volta da pandemia. Para fechar o vídeo, eu quero te contar em detalhes a história que envolve Corinthians, Júnior Barranquilla e o volante Cantillo. O Globo Esporte publicou durante o fim de semana a notícia de que o Cantillo pode ter de voltar de forma obrigatória para a Colômbia, rescindindo seu contrato com o Corinthians, caso não exista um pagamento de uma parcela que vence agora na metade do ano. Conversei com o André Sanches e ele assegurou que não há a menor possibilidade de perda do volante para o Júnior Barranquilla. Então, para você entender melhor essa história. No começo do ano, quando o Corinthians se acertou com o Júnior Barranquilla, o time colombiano, preocupado com a possibilidade de tomar um calote, decidiu primeiro emprestar o Cantillo até metade do ano. Se o Corinthians conseguisse fazer os dois pagamentos, em janeiro e em julho, aí sim seria transferido de forma definitiva os direitos econômicos do Cantillo. O Corinthians pagou no mês de janeiro 900 mil dólares, que equivaliam na época a 3 milhões e 700 mil reais, e ficou combinado para agora, 27 de julho, o pagamento de mais 3 milhões e 200 mil reais. O problema é que o dólar disparou desde janeiro, e o Corinthians procurou recentemente o Júnior Barranquilla para pedir um prorrogamento desse pagamento. O Corinthians alega que quando fechou o negócio, esses 600 mil dólares equivaliam a 2 milhões e meio de reais. Por causa da alta do dólar, esse valor subiu 700 mil reais. E o Corinthians alega dificuldades financeiras, por isso pediu um novo prazo para o pagamento. O Júnior Barranquilla começou a soltar na imprensa colombiana a informação de que se não houvesse o pagamento de forma integral pelo valor acertado, o Júnior Barranquilla requisitaria o retorno do Cantillo agora no mês de julho. A parcela vence, repito, no dia 27 de julho, informação que me foi concedida pelo André Sanches. Corinthians assegura que até lá vai fazer o pagamento dos 600 mil dólares.
houve uma tentativa de negociação, como o Júnior Barranquilla não aceitou, o Corinthians vai dar um jeito de conseguir essa grana para garantir a permanência em definitivo do Cantillo. A partir daí, o contrato de empréstimo, que está registrado no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, passará a constar como uma negociação em definitivo. Cantillo será jogador do Corinthians e ainda faltará o pagamento de mais US$ 1,5 milhão que vence em julho do ano que vem. Aí você deve estar se perguntando como é que o Corinthians vai conseguir esses US$ 600 mil se está devendo 2 meses de salários para os seus jogadores. O Corinthians tem a expectativa de receber nos próximos dias o dinheiro da venda do Pedrinho, esse dinheiro que está virando uma verdadeira lenda. Assim que os 20 milhões de euros ou mais de 100 milhões de reais entrarem nos cofres do Corinthians, os 2 meses de salário serão pagos, assim como esses US$ 600 mil que vão garantir o Cantillo como jogador em definitivo do Corinthians. Então o torcedor corintiano que gosta do Cantillo e ficou preocupado com a possibilidade de perda do jogador, saiba que de fato ele está emprestado, saiba que de fato existe uma dívida de US$ 600 mil que só vence no dia 27 de julho e o Corinthians, depois de tentar negociar com os colombianos um prolongamento desse pagamento e de não conseguir, vai fazer a quitação dos US$ 600 mil ou dos 3 milhões e 200 mil reais no dia 27 de julho. Bom pessoal, eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês nessa segunda-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola Bem Fácil, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui, aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer um vídeo novo ou live, tem live nessa segunda a partir das 8 horas da noite com o Cicinho, ex-lateral direito do São Paulo, da Seleção Brasileira e do Real Madrid. E para fechar, use o espaço para comentários, para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica, seja lá o que for. A gente se vê de noite. Tchau, tchau!